pessoal, eu não costumo publicar vídeos, normalmente eu escrevo texto, mas eu tenho recebido alguns comentários de um pessoal que não gosta muito de ler texto e prefere ter uma capacidade melhor para poder aprender por meio de vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouco sobre hermetismo baseado na literatura do corpus hermético. A pergunta que eu vou levantar e eu vou tentar responder nesse vídeo, de forma muito sucinta, é: quem somos nós, segundo o hermetismo? Qual é o nosso papel no mundo? E qual é o nosso fim último? Ou seja, para onde devemos nos encaminhar? Quem somos também no sentido de quem devemos ser? A resposta que eu vou dar, eu estou baseando no corpus hermético, uma espécie de junção de todos os textos que compõem a obra. Segundo o corpus hermético, o homem, aqui homem no sentido de universal, não do indivíduo do sexo masculino, a humanidade, o homem, ele tem existência anterior ao seu nascimento na materialidade. Ou seja, nós somos antes de nascermos. O que somos não é o indivíduo, não é o sujeito, não é a coisa dotada de nome. Quando eu digo eu sou antes de nascer, eu não estou dizendo que Vinícius existia antes de nascer. Mas aquilo que eu sou anterior à minha individualidade, ela pré-existe ao nascimento. E no que isso implica? Isso implica no seguinte: eu já tive acesso ao conhecimento de ordem transcendental, eu já tive acesso ao divino, aos universais, aos arquétipos, etc., antes de adquirir consciência terrena. Então, num primeiro momento, devemos compreender o seguinte: eu sou não esse corpo. Eu sou uma coisa que é anterior ao corpo, dentro da perspectiva do corpus hermético. E o que é essa coisa que é anterior ao corpo, na perspectiva do corpus hermético? Em alguns momentos ele vai chamar de alma. Não é errado. Em alguns momentos ele vai chamar de nous. Normalmente ele utiliza o termo alma e eu quero preferir esse termo. Então a alma, na perspectiva do hermetismo, é aquilo que eu sou anterior à materialidade. E do que é composto o meu eu verdadeiro, que é a alma? Ele é composto de nous, logos. O que seria nous e logos? São dois conceitos importantíssimos para se compreender qualquer coisa do hermetismo, qualquer que seja. Nous é uma palavra grega que não tem uma tradução direta para qualquer palavra da língua portuguesa. Então, eu vou tentar explicar da forma mais clara possível. Nous é a faculdade humana de conhecer de forma intuitiva. É uma faculdade que lhe dá um conhecimento não racional, não dedutivo. Mas eu não entendi porra nenhuma, vou explicar. Quando eu pego uma alegoria alquímica, uma figura, um desenho, uma imagem, sem conhecer nada daquela imagem, e eu observo aquela imagem, eu tomo atenção àquela imagem, e na minha cabeça começam a surgir significados, começam a surgir sentidos, e não importa que o sentido tenha a ver de fato com o sentido que a imagem recebeu quando foi criada, eu não estou discutindo isso. Mas quando sentidos começam a me ser revelados na minha mente, quando eu vejo uma imagem, quando eu vejo um texto, quando eu vejo um desenho, o que quer que seja, e esse sentido não é extraído
do objeto de forma dedutiva ou racional. Na perspectiva do corpus hermético, eu estou adquirindo ali informações por via intuitiva. E qual é a faculdade mental que me permite ter essas intuições de forma intuitiva? Na perspectiva do corpus hermético, é um nous. Esse nous, ele tem tentado ser traduzido pelos autores e comentadores do hermetismo como mente ou como inteligência. Mas volto a dizer que esses dois termos não dão conta de explicar o que é o nous. Então, resumindo, o nous é a faculdade humana de conhecer de forma intuitiva. O que é essa coisa que o nous conhece? Segundo o corpus hermético, é a verdade. Verdade não é também aqui no sentido racional. Não é verdade no sentido comum que nós usamos o termo. Para o corpus hermético, verdadeiro é tudo aquilo que é relativo ao divino. Então, usar o termo verdade, por exemplo, eu estou utilizando uma camisa de manga longa, não é nesse sentido que o corpus hermético está falando. Ele está falando no sentido de verdade como aquilo que é relativo ao divino, uma verdade com V maiúsculo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a verdade, mas não vai ser esse. A outra faculdade do conhecimento é o logos. A palavra lógica, ela deriva da palavra grega logos. O que é o logos? O logos é a faculdade humana de conhecer por meio dedutivo. Então, enquanto o nous conhece de forma intuitiva, imediata, não por meio de um conhecimento prévio, ou de uma racionalização ou uma investigação, o nous ele não é investigativo, o logos, por outro lado, ele é mediado, ele é investigativo, ele é dedutivo. Ou seja, é um conhecimento que eu desenvolvo por meio de uma busca, de uma soma, de uma subtração, de uma investigação. É um conhecimento lógico. É um conhecimento racional. Então, o corpus hermético ele vai dizer o seguinte: antes de existirmos num corpo, éramos uma coisa, uma alma, uma psique, que era formada de nous e logos. Esse é o ser humano original. Que ele vai chamar em algumas passagens de o homem daimônico. Eu vou falar sobre daimon também no corpus hermético, mas não nesse vídeo. Quando nascemos, somos introduzidos numa soma. O que é essa soma? É o corpo. É o corpo sensível, a pele, a carne, os ossos, etc. Nesse momento, nós passamos a dividir uma natureza dupla. Isso vai dizer o corpus hermético. Que somos parte imortais pela nossa alma e parte mortais pelo nosso corpo. Por que então saímos de um mundo perfeito e divino para adentrar a materialidade? O próprio corpus hermético ele não tem uma conclusão única do porquê. Em uma passagem, ele vai dizer que o divino nos coloca para viver na materialidade, para que possamos, pela experiência da materialidade, nos tornarmos um só com Deus, nos consubstanciarmos com Deus. Isso é uma das versões apresentadas no corpus hermético. Uma outra versão conta que habitávamos o mundo divino, mas ao vislumbrarmos o nosso próprio reflexo na materialidade, e como o nosso reflexo era similar à imagem de Deus, porque somos, segundo o próprio corpus hermético, semelhante aqui a outras literaturas, somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando vemos nosso reflexo na materialidade, nos apaixonamos, e essa paixão ela causa a queda do homem, ou seja, caímos em busca do nosso amor, da nossa paixão pelo nosso próprio reflexo. E ali nos fundimos com a materialidade, o ser humano aqui primordial, universal, etc., e viramos essa coisa que nós somos hoje, esse humano mortalizado, esse imortal que foi imortalizado. Essa é a segunda versão. Tem uma terceira versão que está num texto do corpus hermético, que só vai aparecer mais tarde, chamado Coricosmos, que pode ser traduzido como a Virgem do Mundo ou a Pupila do Mundo, como é na tradução do Américo Sommermann. Vai ter várias traduções.
Tem uma versão latina que se chama Minerva Mundi, em homenagem à deusa Minerva, que era a deusa virgem, etc. Mas o texto original é Coricosmos. No Coricosmos vai dizer que o demiurgo, ou o grande governador, como é colocado também, ele descobre um erro, um pecado, o nome que você quiser dar nesse sentido, do homem original, lá no mundo divino ainda, e como punição ele trancafia o homem na matéria. Tem essa terceira e última versão que destoa, na minha opinião, um pouco das versões anteriores do Corpus Hermeticum. Qual é a verdadeira aqui não importa. Porque qual é o objetivo dessas versões? É trazer uma alegoria, não uma descrição para ser encarada do ponto de vista material, nem do ponto de vista direto. Ele é alegórico, ele é simbólico, ele quer comunicar algo. E o que ele quer comunicar é o seguinte: são os erros de nossa alma, são as nossas paixões, porque nas três versões, o que causa a queda do homem do mundo divino para a materialidade foram escolhas motivadas pela paixão, pelo enamoramento, pelo vício, que puxam a alma para baixo. E uma vez que o ser humano ele é trancafiado na materialidade, é dado a ele a missão de retornar ao divino, de ascender novamente para o mundo astral, o mundo dos astros ou o mundo dos deuses, se você preferir. Então, o que é o ser humano? É uma entidade que caiu na materialidade e que tem como objetivo voltar à divindade. Somos, então, divinos em essência, divinos em origem, mas somos divinos que caíram e que, segundo o Corpus Hermeticum, temos não só a possibilidade, mas como o dever ético de retornar novamente a nos consubstanciarmos com o mundo divino. Assim como é com os deuses, com os daimons e com qualquer entidade subtranscendente que você acredite. Mas qual é o procedimento de nos consubstanciarmos com o divino, de voltarmos a ascender nessa perspectiva alegórica e religiosa do Corpus Hermeticum? O Corpus Hermeticum defende que nós temos deveres éticos. O primeiro dever ético do homem é compreender a sua natureza imortal. Ou seja, compreender que não somos puramente materialidade, compreender que não somos puramente esse ser racional errante pelo mundo. Devemos compreender que temos uma origem e uma existência não material ou metafísica, se você preferir, que é a alma. Uma vez compreendendo e aceitando a existência da alma, passamos a nos encaminhar então em direção ao divino. Porque percebemos que a existência não se limita ao mundo sensível nem à materialidade. O segundo passo, segundo o Corpus Hermeticum, é reconhecer a Deus, a existência de Deus. Se em algum momento alguém proferir a ideia de um hermetismo ateu ou de um hermetista ateu, esse alguém ele não está em consonância com o Corpus Hermeticum. E não sei com que está em consonância. Não estou dizendo que o sujeito cometeu um erro nem nada disso, mas não sei com que ele dialoga. Mas não é com o hermetismo. De todo modo, eu tenho que reconhecer a minha imortalidade e minha natureza divina. Eu tenho que reconhecer Deus e entender quem é Deus. Eu vou explicar isso em outro vídeo também, como é que se faz isso. Não é meramente um processo de literatura nem de leitura. O Corpus Hermeticum ele propõe um método de conhecimento, um método para a gnose, como ele mesmo coloca. E tem outros deveres éticos, além desses dois, mas esses dois são principais. O outro dever ético é nunca fazer mal a ninguém, ter filhos, o Corpus Hermeticum propõe que você tenha filhos. Há uma discussão, inclusive, muito grande se a ideia de ter filhos é uma leitura literal, é simbólica e alegórica. Eu defendo que é uma alegoria também, mas não vou discutir isso agora. Há uma obrigação ética no Corpus Hermeticum de você ajudar o coleguinha, de você ajudar o amiguinho a conhecer a si mesmo e conhecer o divino.
a conhecer a sua natureza mortal. Então, é um dever ético do hermetista, por exemplo, quando ele é chamado a ensinar também. Eu tenho um texto que fala sobre isso. Então, quando eu me livro dos meus vícios, eu não estou falando aqui para você virar uma seta que não transa, não bebe, eu não estou falando disso. Quando eu me livro dos meus vícios, quando eu percebo que eu não sou escravo da materialidade e eu recebo o gozo do conhecimento, o gozo do divino, o gozo da ascensão, eu passo a me encaminhar em direção ao bem supremo, que segundo o corpus hermético é Deus, eu passo a me encaminhar para uma natureza superior, para um retorno ao meu eu original. Isso quer dizer que eu vou explodir e me purificar? Não, obviamente. Isso quer dizer que eu vou levar uma vida mais salutar, mais saudável, voltada a um autoconhecimento e a um conhecimento de Deus, voltada a uma prática de virtudes. E quando chegar o momento de desencarne, eu vou ter a possibilidade de não regressar à materialidade, mas de voltar a ser quem eu era originalmente. E quem eu era originalmente? Um homem superior, desprovido de materialidade, de natureza equivalente ao dos deuses.